Muito bom dia! E aí, como é que você está? Para essa devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no livro do profeta Jonas, capítulo 2, os versos de número 7 ao 9, que assim registra: Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O profeta Jonas, talvez a sua história seja uma das mais conhecidas dentro da igreja evangélica, pelo fato do Senhor tê-lo chamado, separado e o enviado para ele pregar a sua palavra à cidade e ao povo de Nínive. Contudo, Jonas, pelo fato dele saber quem era aquele povo e a maneira com que aquele povo agia e oprimia, sobretudo, o povo de Israel, ele rebelou-se contra o Senhor, o seu chamado, a sua ordem, desobedeceu. E ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. E ao pegar este navio em viagem para Tarsis, um grande temporal, como é do conhecimento de todos, baixou e ele foi lançado ao mar e um grande peixe o engoliu. E lá nas profundezas do mar e dentro do peixe, do ventre desse peixe, ele fez esta oração. E ao final desta oração que registra o capítulo 2, nesses versículos 7 ao 9, ele então vai rasgar o seu coração, o seu interior, prostrando-se e colocando-se diante do Senhor e aos pés do Senhor, como você e eu sempre devemos fazer, nos humilhar e reconhecer a nossa fragilidade, pequenez, mediocridade e estado de pecaminosidade por desobedecermos a palavra do Senhor e deixarmos de fazer a sua vontade. Então, neste momento, o profeta Jonas, ele ora ao Senhor, ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, o que aconteceu? Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Quando você é disciplinado pelo Senhor, quando você não está fazendo a vontade do Senhor, quando você não obedece ao Senhor e quando você não cumpre a palavra do Senhor, Ele permite que coisas aconteçam na sua vida para que você se prostre, para que você se volte para Ele, como fez o profeta Jonas, como fez Davi e tantos outros que as Escrituras registram. O próprio Jacó, enfim, e dentre outros. E então, quando desfalecia dentro de mim a minha alma, ou seja, os meus pensamentos, aquilo que estava remoendo dentro de mim, como muitas vezes aconteceu com Davi, talvez aconteça com você. Volte-se para Ele, o busque, porque Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus benigno, compassivo, Ele estende as suas misericórdias sobre aqueles que o buscam, se humilham e reconhecem o seu estado de pecaminosidade, como fez o filho pródigo naquela parábola e ensinamento que Jesus nos dá. E continua o texto registrando: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, ou seja, aqueles que deixam de fazer e obedecer à vontade do Senhor e agem segundo o seu bel prazer, agradando-se a si mesmos. Esses não entendem a vontade do Senhor. E continua o profeta Jonas dizendo: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Que assim também você haja.
Que assim também você se humilhe e que assim você reconheça ao Senhor. E se porventura você tiver feito algum voto naquele momento difícil e experiência aflitiva, tribulativa em seu coração, se você fez algum voto ao Senhor, cumpra-o e paga-o. Por quê? Diz o texto, ao Senhor pertence a salvação, a libertação e o derramar e o fluir da sua graça e da sua misericórdia sobre a vida daqueles que o buscam em espírito e em verdade, como fez o profeta Jonas. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa experiência que tu deste e permitiste o profeta Jonas passar, que também o Senhor nos quebrante, o Senhor nos humilhe e o Senhor nos faça voltar para o Senhor e reconhecer a nossa total e completa dependência de Ti, porque só Tu és o Deus Salvador, misericordioso e gracioso. Em nome de Jesus. Amém. Assim você volte para o Senhor, o busque e a Ele o sirva e obedeça, fazendo a vontade dEle, hoje e sempre. Amém.